A graça e a paz do Senhor Jesus. Eu quero falar com os irmãos hoje sobre um Deus que visita a aliança. Um Deus soberano que não despreza a aliança, porém, ele visita aquele que despreza a aliança e que faz justiça. A grande questão é que nos dias de hoje nós ignoramos esse fato. E até os que se dizem cristãos, crentes, estão profanando as alianças, ignorando. E cada dia mais a gente se encaixa no termo politicamente correto, andando na contramão da vontade de Deus e a favor da vontade do homem. Nós vemos que de Gênesis a Apocalipse o Senhor visita a aliança do seu povo com ele e a aliança entre pessoas que fizeram esta aliança e a desonraram. Nós vemos que o Senhor visitou tanto Faraó quanto Abimeleque, esses reis, esses imperadores, quando eles profanaram a aliança de Sara e Abraão, mesmo que eles não soubessem que estavam fazendo isso. Saul, um rei do povo de Israel, profanou uma aliança que havia sido feita entre os gibeonitas e Josué, muitos e muitos anos antes, e Deus o visitou. Deus não deixou isso barato. Davi teve que consertar isso. Nós vemos que Deus visita a aliança durante toda a Bíblia, pois é algo que ele honra, mas o homem teima em ignorar. Nós vemos Cristo no poço, conversando com a samaritana, visitando a aliança. O que é esse poço? Que história tem esse poço? Qual a importância que ele tem para a nossa história? Bem, o poço de Jacó está localizado em Sicar, perto de Siquém, certo? Provavelmente no pedaço de terra que Jacó havia comprado dos filhos de Amor por 100 moedas de dinheiro. Foi também a cena fatídica e sangrenta gerida em torno dos filhos de Jacó com relação a Diná, sua filha. Todos conhecem a história. Bem ali, no lugar onde Jacó cavou o famoso poço e pertenceu, dado por Jacó aos filhos de José, a quem o filho de Jacó tinha ganhado por propriedade, José, né? Quando seus filhos saíram do Egito com os ossos de José, foi ali que os sepultaram. Então nós conhecemos esse poço que Jacó comprou, deu aos filhos de José, os ossos de José foram sepultados ali, e um poço que foi cavado na própria rocha e jorrava uma fonte de água. E que demorou muitos e muitos e muitos e muitos anos ali jorrando. Então nós vemos que em João capítulo 7 tem a narrativa desse poço. Quando Jesus vai passando, vai lá em Samaria e encontra com a mulher lá. Vamos ler a partir do 6, que diz o seguinte. João capítulo 4, versículo 6 em diante. Ora, o poço de Jacó estava ali. Jesus, pois cansado da sua viagem, assentou-se junto do poço. E era cerca da hora sexta, por volta de meio-dia. Estando vindo uma mulher de Samaria para tirar água, disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimento. Então Jesus disse à mulher samaritana. Disse-lhe a mulher samaritana: como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se relacionam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhes: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo, onde pois tens água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água terá sede novamente, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Mas a água que eu lhe der lhe fará nele uma fonte de água e a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse:
eu não tenho marido. Disse-lhe Jesus, tu disseste bem, eu não tenho marido. Porque tu tivesse 5 maridos e o que tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Bem, essa história nós conhecemos bem e existe muito debate acerca desse assunto. Mas o que eu gostaria é que a gente meditasse não é o fato dessa mulher ter ou não ter um marido, ter tido ou não ter tido 5 maridos. Todo mundo que estuda com seriedade a Bíblia entende que aquela mulher estava ali no seu 6º casamento e nenhum marido era dela, por mais que ela tivesse possuído todos esses homens. E Jesus estava ali em Samaria não por acaso. Todo judeu que precisava passar por ali andava ao seu redor e não naquele lugar, pois eles tinham uma rixa histórica com Samaria, apesar de serem todos, né, descendentes de Jacó, todos descendentes da mesma linhagem. Os samaritanos e os judeus tinham essa diferença, mas eram todos filhos da mesma raiz. É tanto que essa mulher diz, o nosso pai Jacó. Esse poço hoje tem lá um templo, uma capela, tem um monastério, e aquele poço está lá dentro. Mas aquele poço estava ali para fornecer água àquele povo. Um poço que foi cavado muitos e muitos anos antes. Esse poço foi cavado por Jacó. E ele comprou aquela terra e depois deu como herança a José, que passou a seus filhos. E é um poço de aliança. E Jesus foi ali, simplesmente, para mostrar que Deus estava renovando a aliança daquele povo, que um dia romperam, os samaritanos e judeus. E Jesus vem através daquela mulher dizendo a ela aquelas coisas para que ela pudesse levar a mensagem dele no meio daquele povo. Deus estava renovando a aliança com seu povo por meio de Cristo e daquela mulher, dizendo, eu estou visitando esta aliança. O que tem a ver com nossa história? Nós temos uma aliança que foi profanada. Nós profanamos, quebramos, né, por assim dizer. Nós abandonamos, ou o nosso cônjuge fez, ou alguém se envolveu nessa história. Não importa quem foi. Não importa se você quis o divórcio, que você quis separar, que você procurou 1000 motivos, se você humilhou seu marido, se você fazia coisas que não devia, desonrava, quebrava princípios. Não importa se você fazia isso com sua esposa. O que importa é que agora você está arrependido. E Deus está visitando essa aliança. Deus está visitando para restaurar essa aliança. Pois Cristo veio para restaurar as alianças. Ele é o novo pacto, o pacto da nova e eterna aliança. E assim Deus quer restaurar a minha e a tua aliança. A aliança com Ele, primeiramente, e depois a aliança sua com seu cônjuge, reforçando a aliança familiar. E essa aliança, ela tem que ser entre o casal e Deus. Mas começa por aquele que está trilhando esse caminho de deserto. A verdade é que não adianta a gente ficar reclamando, querendo que o outro passe primeiro por esse processo. Ele vai passar e já está passando, mas é no tempo de acordo com a vontade de Deus. Mas nós precisamos passar. E interessante é que muitas vezes eu converso com as pessoas e me trazem reflexões à mente. Como, por exemplo, se eu estou bem posicionado, se eu estou correto, fazendo tudo direito, por que meu casamento ainda não teve sua restauração, não foi reatado? Às vezes, irmãos, nós já estamos prontos espiritualmente, psicologicamente, fisicamente, às vezes financeiramente, mas nos falta recuperar o amor, o sentimento de amor por aquela pessoa. Porque como poderemos ter aquela pessoa de novo no nosso convívio se nós não amarmos? Como poderemos de novo ter aquela pessoa se a gente não tiver capacidade de dispensar amor àquela pessoa? Nós precisamos transbordar amor na vida dela, porque é assim que a palavra nos ensina. E foi assim que Cristo fez.
mostrando para nós que nós precisamos renovar a aliança. Nós precisamos restaurar essa aliança. Nós precisamos dar o primeiro passo, pois Cristo foi a Samaria, quando os judeus não visitavam aquele lugar, os judeus ignoravam, rejeitavam aquele lugar como um lugar impuro, um lugar ruim, onde de lá não poderia vir nada de bom, mas Cristo foi lá para dizer: eu estou aqui para renovar essa aliança. Ele deu o primeiro passo. Ele deu o passo do amor. Ele deu o passo da fé, o passo da renúncia. Ele deu o passo que era necessário para renovar aquela aliança. A grande realidade, meus irmãos, é que muitas vezes nós estamos na batalha espiritual por nossas famílias, mas não conseguimos entender bem essa batalha porque deixamos certas coisas se alojar em nossos corações. Como eu posso lutar para que Deus traga minha esposa de volta, ou meu marido, se eu não conseguir amar ele genuinamente? E eu não falo daquele amor desesperado, irmãos, alucinado. Eu falo de um amor consciente, onde eu sei os meus deveres, onde eu sei os meus direitos, onde eu sei o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, mas eu confio que Deus também está falando comigo hoje. Mas eu estou disposto e apto a entregar o melhor de mim para Ele. Nós temos que entender que essa jornada de restauração, ela tem que ser completa em nossa vida. E é assim que o Senhor está nos mostrando. Quando Ele diz que vai visitar a tua aliança, quando Ele mostra aqui através de João capítulo 4, como Ele fez lá com a mulher samaritana, como Ele fez lá com Davi, visitando Davi para consertar o que Saul havia feito de ruim. Quando Ele visitou ali Abimeleque, e o faraó dizendo: olha, a mulher que tu está não é tua, tu devolve ou então eu vou te matar. É o Senhor dizendo que Ele tem zelo pelo casamento e visita. Agora, vejamos, irmãos, as situações. Por exemplo, você vê que Abraão, ele cometeu aquele erro, mas ele confiava em Deus. Ele sabia da promessa do Senhor. Os gibeonitas quase morreram e Deus viu aquilo e usou Davi para consertar. Nós vemos que Deus intervém pelo que é justo. Agora, irmãos, Ele sempre mostra a glória dele através daquele processo. Ele mostrou a Faraó, a Abimeleque, como ele ama seu povo e como ele honra aqueles que o amam. Ele também mostrou aos gibeonitas que, por mais que eles não acreditassem em Deus, eles não fossem seu povo, mas se Deus tinha uma aliança por meio do seu povo com eles, Deus iria honrar. Então não importa se teu marido não é crente, ele vai ter que entrar nos eixos. Não importa se tua esposa não é crente, ela vai ter que entrar nos eixos, porque tu tem buscado a Deus e tem se entregado a Deus. Agora nós precisamos, agora nesse momento, buscar a Deus com todo o nosso coração. Nós precisamos ter uma entrega total a Deus e obedecer os seus mandamentos, cumprir os seus princípios. Se Ele determina que você deve amar seu cônjuge e orar por ele, ame e ore. Use aquele amor que transforma, aquele amor que constrange, aquele amor que restaura. Tu precisa se entregar por completo. Tu precisa crer por completo. Tu precisa fazer aquilo que o Senhor determina. Nós muitas vezes ficamos apegados àquela história que diz: ah, Deus vai punir, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer justiça, vai trazer pai, e a gente acaba se apegando muito e criando uma raiz de amargura em nossos corações. Nós devemos entender que Deus é justiça. Deus é correto, é fogo consumidor, mas Ele é amor. Nós não podemos pensar que Deus é só amor e não é justiça, mas também não podemos pensar que Deus é só justiça e não é amor. Nós devemos crer em Deus de maneira plena e completa. Nós devemos nos entregar por completo a Deus, em total crença e esperança no que Ele está fazendo. Meus irmãos, a grande verdade é que Deus visita a aliança.
E se você crê nisso, se você crê na palavra, se entrega ao Senhor. Ele vai visitar a tua aliança e ele vai consertar o que está errado. Ele vai entrar com providência nessa situação, ajustando tudo aquilo que precisa ser ajustado. Mas tu só precisa crer. Precisa se entregar por completo, porque muitas vezes nós estamos parcialmente envolvidos com a obra. Parcialmente envolvidos com Deus. E Ele nos quer por completo. Ele nos quer por completo nessa obra, buscando essa restauração. Mas uma coisa é certa, que Deus te trouxe aqui para te falar o que deve ser feito. Quando o Senhor levou seca por mais de 3 anos lá, em Israel, e Davi percebeu que tinha algo errado, Davi perguntou, o que está errado? O que eu posso fazer para corrigir? Então Deus falou, olha, a aliança com os gibeonitas foi rompida, vai lá e renova, conserta, faz o que tem que ser feito. E o que eles determinarem, tu faz. E Davi foi lá. Então, vai vir o conserto para teu cônjuge, por meio da seca, por meio da dor, por meio da tristeza, da lágrima, da amargura, seja como for. Mas Davi buscou a Deus para saber o que estava errado. E como consertar. E Deus disse, vai lá e conserta buscando lá as pessoas. Buscando os gibeonitas. Então vai ter horas que Deus vai te dizer, ó, vai lá e pede perdão, vai lá e conserta, vai lá e faz isso, vai lá e faz aquilo. Alguns dizem, não vou fazer que eu não vou me humilhar. Mas você quer a restauração para a sua vida ou não? Depende de você. Então é isso que precisamos entender. Deus visita a aliança. E Ele vai dizer o que eu e você precisamos fazer para que tudo seja corrigido. Amém? Que o Senhor te conceda o desejo do teu coração, em nome de Jesus.